Amados, graça e paz, vamos mais uma vez nessa tarde adorar o Senhor, bendizer o seu santo nome. Eu quero trazer uma leitura da palavra do Senhor para os amados irmãos, hoje no horário mais cedo, porque à noite eu estarei com certeza tendo mais uma atividade. Quero pedir a oração dos irmãos e também quero orar por vocês. Que Deus esteja nos ajudando, nos iluminando sempre com a sua palavra, nos enchendo do seu Santo Espírito. Amém? Vamos nesse instante orar ao Senhor. Deus amado e Pai querido, nesta tarde nós queremos louvá-lo, bendizer o teu santo nome e te render graças, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas e através das nossas vidas. Seja com a tua igreja, hoje e sempre, na face da terra. Pai, em nome de Jesus, trazendo a esperança aos teus filhos diante de todas as situações. Aprove ao Senhor estar nos livrando, em nome de Jesus, até esse momento, deste coronavírus. Esteja nos livrando das maiores enfermidades. E esteja também, Pai, restaurando aqueles que se encontram enfermos, inclusive a minha esposa. Esteja o Senhor abençoando todas as famílias da igreja, todos aqueles que nesse momento nos ouvem, nos assistem. Para louvor da tua glória, caia por terra todos os planos do inimigo, Pai, no nome de Jesus, lançado contra a tua palavra, lançado contra a tua obra aqui na face da terra. Que o teu nome seja exaltado hoje e para sempre. Amém e amém. Eu quero convidar a você a ouvir esse hino, a letra muito linda, né? Que é do nosso Salmos e Hino, o número 344. Tem como título Fala a Minha Alma. Fala-me com amor, segreda com ternura, eu sou teu Salvador. Faze-me bem disposto para te obedecer, sempre louvar teu nome, dedicar-te o ser. Faz-me ouvir bem manso, em suave murmurar. Na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda o meu ouvido, tu tens um Salvador. Fala-me sempre, ó Cristo, dá-me orientação, concede-me alegria e gozo em oração. Faze-me consagrado, muito pronto a trabalhar para o reino eterno, a vinda abreviar. Faz-me ouvir bem manso, em suave murmurar. Na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda o meu ouvido, tu tens um Salvador.
revela-me hoje e sempre qual seja o meu dever. A ti somente eu quero louvores entoar, teu nome eternamente engrandecer e honrar. Faz-me ouvir bem manso, em suave murmurar. Na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda o meu ouvido, tu tens um Salvador. Como na antiguidade mostravas teu querer, revela-me hoje e sempre qual seja o meu dever. A ti somente eu quero louvores entoar, teu nome eternamente engrandecer e honrar. Faz-me ouvir bem manso, em suave murmurar. Na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda o meu ouvido, tu tens um Salvador. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você nesse instante a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 3. O Evangelho Universal de João, capítulo 3. E quero testemunhar que esse é um dos textos que sempre traz alegria ao meu coração, porque foi a palavra da qual Deus escolheu um certo dia, num certo momento de tribulação da minha vida e no final da vida do meu irmão chamado José. Ele se encontrava no Hospital João 23, em Campina Grande, e estava quase no final da sua existência aqui na face da terra. E eu cheguei lá às 7 horas da manhã, naquele dia de 5 de agosto, e falei com a recepcionista para poder visitá-lo. E ela disse a mim que infelizmente não podia, porque algumas pessoas já tinham visitado e a visita era só às 4 da tarde. Então eu contei para ela que o filho dele tinha me ligado e que precisava falar comigo urgente, com a família, e que meu irmão estava muito mal. Ela disse: olha, na realidade eu acredito que as pessoas estão usando isso para visitar seu irmão. Mas mesmo assim Deus tocou no coração daquela recepcionista e ela deixou eu adentrar sozinho. Fui eu, minha esposa e minha sobrinha, né? E ela deixou apenas eu entrar. Quando eu entrei, passei uns 5 minutos conversando com ele lá. Depois chegou um rapaz, aí pediu que eu subisse, aí liberou para minha esposa e minha sobrinha também adentrar na enfermaria. E ali elas passaram mais tempo do que eu, passaram uns 20 minutos. E eu fiquei aguardando a visita
que era de 3h30 da tarde, para poder adentrar ao hospital e falar de Jesus para o meu irmão. Não sabia como, porque eu era um novo convertido. E comecei a clamar às pessoas que apareciam, que se diziam ser evangélicos. E foram mais de 5 pessoas, liguei para pastores, todos eles ou estavam distantes demais. Tinha uma igreja bem próxima, eu fui lá, a igreja estava em construção. E de repente Deus falou ao meu coração que teria que ser eu mesmo. Porque as pessoas que eu estava falando, na realidade ninguém se dispunha a pregar o evangelho para meu irmão naquele momento tão difícil. E eu fiquei pedindo misericórdia a Deus, né, para que Ele me desse uma oportunidade e as palavras Ele colocasse na minha boca o que eu iria dizer. E apenas Deus me deu esse texto de João capítulo 3. E ao adentrar ali, né, naquela enfermaria às 3h30 da tarde, eu pude falar com meu irmão. Ele tinha sido medicado. Perguntei a ele se poderia fazer a leitura dessa palavra de Deus para ele, e ele disse que poderia sim. E ali eu fiz uma oração, pedi a Deus que abrisse os olhos espirituais dele. E na realidade, quando eu fiz a leitura desse texto, do capítulo 1 ao versos 21, do capítulo 3, aliás, do versos 1 ao versos 21, depois que eu fiz a leitura, eu olhei para ele. Ele estava rindo, enquanto de mim saía lágrimas dos olhos, né? E eu perguntei para ele, eu digo, José, você compreendeu a palavra de Deus? Ele disse, compreendi, meu irmão. Você acredita que, na realidade, essa palavra é verdadeira? Ele disse, sim. Você acredita que Jesus é o Salvador? Ele confessou, sim, é o Salvador. E ali ele fez uma oração comigo, entregando a sua vida a Jesus. Isso foi no dia 5. E eu fiquei muito feliz, eu mais chorava do que falava. E o interessante é que ele ria, como se tivesse nele já a face de Jesus. E ali eu fiz aquela oração final, oramos todos juntos, saí dali muito alegre, muito feliz. Isso foi numa terça-feira, me parece. Quando foi na sexta-feira, às 10 horas da manhã, ele reuniu os filhos, a esposa, e se despediu de cada um. E a cada um ele dizia, olha, siga sempre o testemunho do tio de vocês. Siga sempre a Jesus Cristo. Isso me marcou muito na minha vida de evangélico, que muitas vezes nós achamos que não temos como evangelizar, não temos palavras nenhuma. Na verdade, nós não temos. A própria palavra de Deus é quem evangeliza, e o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não foi assim com um dos líderes, né, da sinagoga, quando foi ter com Jesus à noite, né? E nesse texto ele frisa muito bem, né, o conhecimento que ele tinha, que Jesus vinha da parte de Deus, mas que alguns comentaristas falam que ele foi às escondidas, por isso ou por aquilo. Na realidade, quando a gente toma essa decisão na nossa vida, a partir dali nós começamos a ser perseguidos. Perseguidos por muitos, perseguidos pelo diabo, que procura sempre nos tirar do caminho de Deus, atrapalhar a nossa vida e querer que nós fraquejemos, que sejamos envergonhados. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma vez salvo, salvo para sempre. Assim eu creio. E Jesus, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. E esse texto, ele nos traz a luz de quem verdadeiramente é Jesus, o Filho de Deus, e a sua finalidade de vir à Terra. Para não ficar nos meus comentários, quero desejar uma semana abençoada na presença de Deus a todos os irmãos, a bênção de Deus sobre todas as famílias, a bênção de Deus sobre a vida de todos vocês que nos ouvem. E vamos à leitura do texto, né, que diz assim, Evangelho de João capítulo 3, que os irmãos possam acompanhar. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus.
Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pôde fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vens nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está nos céus. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém, queridos? Então o texto é um texto que ele se expõe por si só. Acredito que não precisa muitas explicações para compreender, assim como a ajuda do Espírito Santo do Senhor. E eu queria muito assim que na vida de cada um daqueles que nos ouve, que pudesse fazer aquilo que na realidade Nicodemos fez em busca de Cristo. Na realidade Nicodemos ele acreditava que Jesus vinha de Deus, que ele era o Filho de Deus. Não só apenas eles, mas muitos religiosos, muitos fariseus creram que Jesus era o Cristo, embora eles não tenham tido a coragem de confessar devido às perseguições que com certeza iriam passar. Devido talvez à expulsão deles do Sinédrio, devido à condição religiosa em que eles viviam, né? Eles preferiam não confessarem, mas no seu coração, todos nós sabemos que eles entendiam que Jesus era o Cristo. A gente vê que esse rabino, membro do Sinédrio, quem tinha essa posição, tinha também riquezas, tinha bens materiais, tinha muitas coisas.
às quais às vezes eles se apegavam e temiam perder diante de certas situações. O verso 2, na verdade, diz assim: Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos, olha que ele fala no plural, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Amados, diante dos grandes milagres de Jesus, muitas pessoas criam que ele era o Cristo, muitos se arrependiam, muitos começaram a seguir Jesus, muitos discípulos começaram a seguir Jesus, além dos apóstolos, muitas vezes uma multidão muito grande, de 5.000, 6.000 pessoas, seguiam a Jesus diante dos milagres que ele fazia, inclusive os milagres dos pães multiplicados, que alimentou multidões. E muitos passaram a seguir Jesus também diante desses milagres, porque vendo a operação dele nessas questões da alimentação, acreditavam que ele era o rei divino que viria governar na terra naquela época, viria assumir a frente de Israel, viria, na realidade, castigar as nações ímpias e iria manter o reino terrestre aqui na terra naquela época. Mas nós sabemos que isso não foi a finalidade da vinda de Jesus aqui na terra, senão ter um simples ministério frutífero em 3 anos, né? Na realidade, conseguiu formar um grupo de 12 discípulos, onde um era um traidor, ficaram 11 testemunhando das grandezas de Deus, e Jesus frutificou muito no seu ministério, operando esses milagres e maravilhas. E os líderes religiosos se apavoravam, na realidade, os políticos da época se apavoravam, achando que Jesus ia tomar o poder, como Herodes, que intentou matá-lo, né? Depois que foi avisado pelos reis que foram visitar Jesus, pelos pastores que foram visitar Jesus, e foram avisados também para não voltar, para avisar a Herodes, que tinham visto verdadeiramente o Salvador, o príncipe de Deus. E Jesus responde a Nicodemos dizendo: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. O novo nascimento, amados, é algo que na realidade ele não vem muitas vezes de nós, ele vem de Deus. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele que traz o arrependimento ao nosso coração das nossas obras más que tanto praticamos. Às vezes, mesmo como cristão, continuamos praticando essas obras. E se praticamos por querer, na realidade, Cristo não está em nós. Cristo está distante de nós. Devemos nos arrepender, pedir perdão ao Senhor, porque as más obras não pertencem aos crentes, e sim às boas obras, como está escrito em Efésios, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Somos feitura sua, criada em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, na realidade, nós devemos praticar obras não para a salvação, mas sim porque somos salvos em Cristo Jesus e somos prontos a praticar essas boas obras na nossa vida. Nicodemos se assustou, um homem já velho, não sei o físico de Nicodemos, talvez aquele rabino cheio de barba, cheio de cabelos, né? Pensou: como eu vou nascer de novo, já sendo velho? Vou entrar no ventre da minha mãe novamente? Que coisa estranha, não é? Porventura posso tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Aí Jesus responde no verso 5. Na verdade, ou seja, esse na verdade, Jesus está dando ênfase na linguagem,
da época. É como se nós, quando costumamos a escrever, a gente coloca um asterisco para chamar a atenção, um parêntese ou aspas, para chamar a atenção daquela frase. Ele diz, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. E ele continua dando a explicação. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado, que foi Adão. Entrou o pecado na raça humana, da qual nem eu nem você temos culpa. Mas foi a escolha do livre-arbítrio de Adão ali no Éden, quando ele tinha livre-arbítrio de escolha entre a salvação ou perder a salvação. Deus o tinha avisado. Adão, de todos os frutos você pode comer. Mas do fruto do conhecimento do bem e do mal, não coma, porque no dia que você comer, certamente morrerás. A serpente distorceu isso para Eva. Eva comeu do fruto, achou muito gostoso, não sentiu nada, porque na realidade a ordem não tinha sido dada a ela. Se ela estivesse comendo do fruto até hoje, e Adão não estivesse comendo, ela talvez estivesse obesa, né? De tanto comer desse fruto, de tanto ser gostoso, mas que não teria acontecido nada. Mas na hora que ela entrega, que ela incentiva a Adão para comer, na realidade, quando Adão come, o que é que a Bíblia diz? Abriram-se-lhe os olhos e viram que estavam nus. Ou seja, o pecado. Na realidade, a primeira coisa a fazerem foi procurar umas folhas de figo, fazer uma roupa para se vestirem. E quando Deus surge no final da tarde, como ele sempre andava no jardim, para conversar com Adão, eles se esconderam. E Deus o chama, Adão, onde estás tu? E Adão faz o seu relato, fazendo logo a culpa, lançando a culpa na mulher. A mulher que tu me deste, me deu do fruto. Já pensou, irmão, o quanto o pecado, ele dilacera o pensamento do ser humano, ele traz maldade ao coração do ser humano. Ele só traz aquilo que não presta. Na realidade, nós sabemos que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. E nós que hoje temos o conhecimento da palavra e temos a Cristo como Salvador das nossas vidas, temos sempre que estar em mente com os textos que Jesus diz, né, em várias situações de cura, de milagres. Aquela mulher prostituta que chegou e ele perdoou os seus pecados e diz assim, vá e não peques mais. Então Jesus, ele foi a própria prova de que o ser humano, ele tem que fugir do pecado. Ele tem que deixar a vida maligna e seguir os projetos de Deus. Jamais um ser humano sem Deus, ele pode praticar o que é bom. Olhemos para o nosso país, a situação da pandemia, onde políticos estão roubando o dinheiro da saúde, de construir hospitais de urgência para acudir os brasileiros, estão fazendo desvios. Como pode, irmãos, a maldade do ser humano ser tão grande a esse ponto? O que faz acontecer isso? É o alívio que eles têm da própria lei que o nosso país tem, de dar a liberdade a eles e fazer isso e não acontecer nada. Porque se fosse num país sério, em que roubasse e cortasse, ou então eles mesmos pagassem uma bala para atingir sua cabeça, eles não fariam isso, eles pensariam duas vezes. Tirar o dinheiro de um povo que está morrendo à míngua, à toa, por falta de hospitais, diante de uma pandemia dessa, e fazendo isso. O que é que traz isso, irmãos? É o pecado, é a ganância, é o ter muito, é o querer ter tudo. E vem a mim a palavra de Jesus quando ele diz assim, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Ou seja, será que um ser humano tem condições de comprar a salvação? Será que esses homens que estão roubando tanto dinheiro, eles têm condições de comprar a salvação? Uma coisa eu tenho certeza. Se Jesus diz, olha, muitos naquele dia dirão, Senhor, em teu nome nós expulsamos muitos demônios, nós operamos muitos milagres, nós fizemos muitas maravilhas. E Jesus vai olhar para eles e dizer assim, aparte-se de mim,
eu não vos conheço. Outro texto, ele é mais enfático. Aparte-se de mim para o fogo eterno, malditos. Então a pessoa que faz isso, ela não é bendita de Deus, ela é maldita. É a própria palavra de Deus que diz isso, não sou eu. É o próprio Jesus que está falando isso. Na realidade, ele, como filho de Deus, ele tinha essa possibilidade e muitos não gostavam dele porque ele era verdadeiro. Ele era aquele amigo fiel, ele era o Deus de amor, mas também ele era o Deus de justiça. Ele não passava a mão na cabeça do pecador. Vá e não peques mais. Então, na realidade, como cristão, Nicodemos, ele entendeu que Jesus era isso, o novo nascimento. Ele quer questionar diante da filosofia humana aquilo que é impossível, porque na realidade, aquilo que vem de Deus, ninguém pode questionar. É Deus quem nos justifica, é Deus quem tem poder onipotente, onisciente e onipresente. É Deus que opera o sobrenatural e com o sobrenatural não existe estudo algum, não existe filosofia alguma que pode ir de encontro ao sobrenatural. O sobrenatural quem opera é Deus. Amém, queridos? Aí ele diz o que é nascido da carne é carne, ou seja, todo aquele que nasce, ele já nasce um pecador comum, sem falar, apenas chorando, já nasce chorando muitas vezes, né? Hoje, devido assim os meios de tecnologia tão grande e a coisa está tão avançada que as crianças quando nascem agora, em vez de chorar, estão rindo e pedindo o celular, né? Porque a primeira coisa que o pai dá e a mãe dá é um celular para eles brincar, né? Na minha época era diferente, não existia celular, era tudo manual, carrinho era feito de roda de mandacaru, né? Para carregar água no ombro, do rio para casa, e não tinha encanação, muito menos energia. Hoje é tudo diferente, é tudo fácil. Mas na realidade, Jesus explica isso para ele, eles não te maravilhas de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra, o versos 8, aonde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, querido, o Espírito Santo, ele é livre para atuar na vida das pessoas. Nós dizemos muitas vezes, né, e muita gente questiona isso, né, que o ser humano ele pode buscar a salvação, pode buscar sim, através de ouvir a palavra, né? A salvação vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas ainda que o ser humano, por pior que ele seja, e Deus queira salvá-lo, o Espírito Santo vai convencê-lo da verdade, vai convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, vai trazer o arrependimento. O verso 9, Nicodemo respondeu e disse, como pode ser isso? Como pode ser isso? Nicodemos estava com a cabeça a mil, querendo entender aquilo que nem um ser humano entende, se Deus não quiser lhe revelar. Deus revela-se por si só na palavra dele a qualquer ser humano. Foi assim comigo. Eu não queria jamais ser evangélico, eu não queria jamais ser cristão evangélico. A minha mentalidade era essa. Mas quando na realidade eu li toda a palavra de Deus, o Espírito Santo me convenceu que ao invés de um herói eu sou um pecador e o maior pecador. Assim, Deus me trouxe da morte para a vida. Deus me fez nascer de novo. Nascer para poder viver para Ele, para poder trabalhar para Ele, para fazer as coisas com alegria para Ele, enquanto vida Ele me der aqui nessa terra, porque nessa terra tudo é passageiro. Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isto? Você sabe o que é ser mestre naquela época? Era tão somente ser um rabino, era ter toda a lei decorada na sua mente, era passar para as pessoas, era passar para muitas vezes para os escrivãos, tudo aquilo que dizia os 5 livros das leis, né? O livro
de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, e assim eles tinham na mente de cor esses livros para passar para as pessoas. Eles eram rabinos, eram conhecedores, eles tinham que ensinar aqueles livros. Embora Jesus os chama, os fariseus, de hipócritas, porque muitos deles conheciam toda essa lei, mas infelizmente viviam uma vida degradante, de extorquir os outros, de adentrar as casas das mulheres ou mulherinhas para fazer orações, quando na realidade o sentido era outro. Jesus os chamou de sepulcros caiados, raça de víboras. Jesus os tratou com muito desprezo e tratou severamente, porque ele não temia falar em momento algum, embora ele tivesse aquela mansidão para dizer tudo isso, sem usar palavrões, sem usar de ira. Não precisava ele irar-se. Não precisava ele trazer também, na realidade, a ira de Deus sobre essas pessoas para falar. De forma nenhuma. Ele falava com um tom muito severo. Se vos falei de coisas terrenas e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. O Filho do Homem que Daniel profetiza, o Filho do Homem que, na realidade, é o varão perfeito, é o profeta dos profetas, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E como Moisés, ele traz a lei, Jesus, levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele está falando da sua crucificação, ele está falando da sua morte. Assim como no deserto, muitas serpentes mataram muita gente. E o que foi que Deus deu a Moisés naquela época? Mandou que ele colocasse uma serpente de bronze, numa cruz, para que as pessoas olhassem para aquela serpente, elas seriam curadas das mordidas da serpente. Jesus Cristo diz isso, que é algo como ele esteja se referindo ao Messias, que ia para a cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você quer ter uma vida eterna com Deus, você tem que, não com a sua própria fé, que a sua fé, infelizmente a nossa fé, não tem poder algum de chegar a lugar nenhum, e principalmente no caminho da salvação. Mas você tem que clamar a Deus para que você possa crer que Jesus é o Filho de Deus, que só há salvação nele, que você só vai para o céu se você o confessar como um único, suficiente Salvador, como Filho de Deus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí aqui ele expressa algo, vindo da parte de Deus também, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, querido, eu fico muito triste quando eu vejo muitas pessoas que vivem praticando a maldade na vida, que vivem uma vida distante do Senhor e diz assim: eu também sou filho de Deus. Na realidade, você é criatura de Deus. Para tornar-se filho de Deus, você tem que crer em Cristo como Salvador de sua vida. E você tem que ter mudança na sua vida. A salvação é algo que muda o caráter da pessoa, muda a maneira da pessoa pensar, da pessoa agir, da pessoa ser, da pessoa viver nesse mundo. Se você era uma pessoa má, você tem que passar a ser outro tipo de pessoa, das quais você possa testemunhar: eu era isso, eu era aquilo, eu era assim, eu era assado, mas hoje Deus me fez ser assim. Um cristão arrependido e cheio do amor do coração, para pregar a palavra do Senhor na minha vida. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus, em momento algum, ele veio trazer condenação às pessoas. Ele veio trazer o mal às pessoas. Ele veio querer tomar o lugar de alguém neste mundo.
Ele não veio querer estar debaixo dos holofotes. É algo que eu acho magnífico na pessoa de Jesus Cristo. Quando ele operava uma cura milagrosa, ele dizia: vá, apresente-se o sacerdote e cale-se, não conte a ninguém. Mas a coisa era tão maravilhosa que aquelas pessoas que recebiam esses milagres de Jesus, eles não suportavam se calar. Lembra daqueles 10 leprosos que chegaram para ele e disseram: Senhor, se quiseres, podes nos curar. Jesus curou os 10. E quando Jesus adentra ao templo, ele viu um ali, com alegria, glorificando o nome do Senhor, dando glórias a Deus pelo milagre que Deus tinha operado na vida dele. Aí Jesus olha para ele e diz assim: olha, não foram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Ou seja, a ingratidão do ser humano é tão grande, irmãos, que muitas vezes a gente passa uma vida aqui nessa terra, vivendo por muitas décadas, nem sequer agradece o alimento da manhã, do almoço, do jantar, do dormir, do fora do dormir, que eu sei que nessa época de pandemia tem gente que está comendo 10, 12 vezes por dia, né? Não tem o que fazer mesmo, aí começa a comer, daqui a pouco, quando terminar a pandemia, está pesando, aquele que pesava 50 quilos está pesando 200. Então, tem que ter controle até nisso, até na alimentação. A gente que é cristão tem que ter controle. Assim nos ensina a palavra de Deus, cuidar do nosso corpo. Então, amados, na verdade, ele não veio para condenar, e sim para salvar. E ele continua: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Foi Jesus quem condenou? Não. Foi o pecado de Adão que trouxe a morte para nós. Foi o pecado de Adão que nos tornou pecadores. Foi o pecado de Adão que trouxe toda a maldade ao coração do homem, a ponto do próprio Caim, de início, matou Abel, como eu já falei aqui várias vezes. Deus o orientou, disse: olha, Caim, o pecado ele jaz à sua porta, e sobre ele você tem que ter domínio. Então, meu amado irmão, que é cristão e que vive uma vida de pecado, que vive uma vida miserável, uma vida distante de Deus, achando que é salvo, achando que Jesus veio para lhe salvar, o seu testemunho de vida não demonstra que você é um cristão. Se você vive uma vida de pecado, não, mas porque eu caí. Lembra do texto de Hebreus, que fala de que, uma vez iluminados, não podem sair para a perdição. Eu assisti uma passagem de pastor Gustavo falando sobre essa iluminação, que fala lá em Hebreus. Ele está falando da nação de Israel, e ele faz uma ilustração muito interessante sobre uma árvore, da qual a árvore frondosa, o sol bate sobre toda aquela árvore. E quem seriam aqueles que dizem assim, foram uma vez iluminados? São aqueles que estão debaixo da árvore, que recebe apenas um reflexo da iluminação do sol sobre a sua vida. Mas na verdade nunca foram crentes. É aquilo que a Bíblia diz, o joio e o trigo, do qual nem eu e nem você podemos expulsar da igreja. Mas o próprio testemunho confessa de quem você é. O próprio testemunho diz no caminho que você está caminhando. O próprio testemunho seu vai dizer se você é um filho de Deus ou não. Porque quando Deus salva, a salvação ela é imperdível. Você tem que lutar até o fim. Jamais aquele que põe a mão no arado, ele pode olhar para trás. Então, na realidade, Jesus, ele mostra, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então toda obra, irmão, do ser humano sem Deus, ela é má. Tudo que o ser humano sem Deus faz, ele faz para o seu próprio eu, para o seu próprio engrandecimento. Se ele dá uma esmola, ele propaga no microfone, ele deu uma esmola a fulano de tal de tanto. Se ele dá uma oferta, ele dá para querer que Deus o salve porque ele deu aquela oferta. Não tem nada a ver. Se ele faz algo de bom para alguém, ele tem o prazer de relatar para que ele esteja nos holofotes.
Olha, eu dei um prêmio de tantos milhões a fulano, eu dei um carro de tantos mil a Sicana, a Betânio. Não, as obras são más. Elas não glorificam o nome do Senhor. Para que Deus dá riquezas ao ser humano? Para que o ser humano possa investir no reino de Deus. Para que o ser humano possa ajudar no reino de Deus. Para que o ser humano possa abençoar o reino de Deus. Jesus, ele teve um ministério de 3 anos. Quem o sustentou durante esse ministério? A ele e os discípulos. Os discípulos não poderiam estar pescando e ao mesmo tempo andando com Jesus. Alguns historiadores falam que muitas mulheres ricas investiram no ministério de Jesus. E tinha mais, um que andava com a bolsa era o tesoureiro, do qual o próprio João disse que ele era ladrão, que era Judas. Andava com a bolsa. Jesus tinha muita confiança. Jesus, ele tinha muito amor. Eu acredito que Jesus observava, puxa, esse cara foi chamado para a perdição na realidade e ele não quer mudar esse coração dele, né? Ele roubava, ele entregou Jesus, ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Ele não teve mudança quando Jesus olhou para ele assim e disse: amigo, vais. Quer dizer, Satanás já tinha colocado no coração de Judas, do qual não saiu ali com voz mudada, não saiu pinotando, não saiu caindo por terra, mas foi de mansinho entregar a Jesus, vender aos líderes religiosos. Nós sabemos e conhecemos essa história. Então, queridos, a salvação é diferente, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. O que é que o ímpio faz? Manda matar, manda roubar, planeja o mal contra o seu próximo, faz aquilo que é de pior para o seu próximo e tem que fazer às escondidas. Ele não quer que nada seja dito. Se alguém participa do grupo dele, tem que comungar com as mesmas ações com ele, porque se não fizer assim, ele é capaz de mandar tirar a vida. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Antigamente eu era um criminoso, antigamente eu era um ladrão, antigamente eu era um prostituto. São esses os testemunhos de muitos cristãos, porque na verdade eram assim, mas Deus os transformou. Deus os transformou em bênçãos, Deus os transformou em atalaias, Deus os transformou em mensageiros da palavra do Senhor, Deus os transformou em cristãos sinceros, cheios de amor no coração, que tem mudança de vida, que tem um caráter firmado na palavra do Senhor, que não vive perseguindo líderes, que não vive perseguindo o seu próximo, que não persegue a sua mãe, que não persegue o seu pai, que não persegue seus irmãos, que não persegue até mesmo os inimigos, ele chega a orar por eles. É essa a função. Depois disso foi Jesus com os seus discípulos. Aí diz assim: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então essa palavra que eu deixo de consolo ao coração dos amados irmãos. Quero encerrar orando ao Senhor por sua vida, por sua família, orando para que Deus continue trazendo a esperança ao seu coração. E se você, meu amado e meu irmão e minha irmã, se distanciou do Senhor, vive uma vida que você sabe que Deus o abomina, você sabe que vai para o lago de fogo e enxofre, uma eternidade sem Deus. Se essa palavra, se essa mensagem trouxe arrependimento ao seu coração, e você peça ao Espírito Santo de Deus para mudar a sua vida, para transformá-lo, para que você seja uma nova criatura. Em nome de Jesus. Deus amado e Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra lida, exposta nessa tarde aos teus filhos e àquele que nos ouve e nos assiste. Deus, nós sabemos que a salvação, ela não é, nunca foi, nem nunca será mérito humano. Nós sabemos que é a tua graça que superabunda em meio a tantos pecados, em meio a tanta maldade do nosso coração. Tenha de misericórdia, em nome de Jesus, desta humanidade que está distante dos teus caminhos. A humanidade do qual o seu próximo tira a vida de outro
nas piores consequências deste mundo, na pior maldade satânica que existe nesse mundo. Porque a tua palavra diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância, vida cheia do Espírito Santo. Deus amado, eu suplico ao Senhor pela salvação de todos aqueles que alcançam a tua palavra, que o Senhor traga também juntamente o arrependimento, que o Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo, para que eles glorifiquem a ti e aceitem o Senhor como Salvador de suas vidas. Todos os meus familiares, todos os meus parentes, em nome de Jesus, que o Senhor os alcance. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, possa transformá-los, em nome de Jesus, em verdadeiros cristãos, que não negam a tua palavra, que vivam uma vida de mansidão em meio a este mundo. Eu te peço pela saúde da minha esposa, em nome de Jesus, dos meus filhos, das famílias da igreja, em nome de Jesus, ó Pai amado. Não quero citar o nome porque assim iria nos estender por muitos minutos. Mas de todos os teus filhos ali da IEC, no Esplanada, em nome de Jesus. De todos os teus filhos em toda a face da terra, no nome de Jesus, que o Senhor esteja curando de suas enfermidades e livrando-os deste vírus, do Covid-19. Em nome de Jesus, seja o Senhor nosso escape, seja o Senhor nosso escudo, a nossa fortaleza. Que ainda que esse vírus, Pai, o Senhor venha permitir que atinja alguns de seus filhos, mas que seja para que o teu nome venha a ser glorificado, hoje e para sempre. Abençoa as nossas finanças, abençoa as finanças da tua igreja, em nome de Jesus, para que não lhes falte o pão de cada dia, para que não lhes falte o dízimo, a contribuição dos teus filhos, para com a tua obra aqui na face da terra. E o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana cheia de paz na nossa vida, supra os nossos armários, supra as nossas geladeiras, supra, Pai, as nossas necessidades. Pai, em nome de Jesus, que nós não estejamos preocupados com o que havemos de comer, com o que havemos de calçar, com o que havemos de vestir e com o teto para se cobrir. Mas em tudo, glorifiquemos o teu santo nome hoje e para sempre. Amém e amém. Louvado seja Deus, irmãos. Até a próxima.